Oi, gente, tudo bem com vocês? Ó, como vocês podem ver, eu tô emocionado porque eu tava chorando. Minha mudança já começou e aqui, ó, tá tudo bagunçado, tá vendo? E eu tô emocionada por isso. Deixa eu já explicar pra vocês. Às vezes, Deus, ele precisa bagunçar as coisas pra colocar nossa vida nos trilhos. Ah, Bruna, mas Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de confusão. Bom, gente, eu não tô dizendo nesse sentido, tá? Tô dizendo que muitas vezes a gente pede pra Deus mudar a nossa vida, a gente pede pra Deus mudar a nossa história, a gente pede pra Deus colocar a gente em lugares altos, a gente pede pra Deus dar um novo rumo, um novo sentido pra nossa vida. E aí, o que Deus faz? Ele começa a tirar pessoas da nossa vida, pessoas que estão fazendo mal pra gente. Ele permite que as pessoas firam a gente, que as pessoas decepcionem a gente. Ele permite que a gente perca algumas coisas pelo caminho. Ele permite que as coisas aconteçam. E aí a nossa vida fica assim, ó. Tá vendo? Desse jeito. Tudo bagunçado. Gente, vocês têm noção que nem vai ter filtro, nem vai ter edição, nem vai ter nada nesse vídeo. É só uma reflexão aqui que veio agora, assim, no meu coração. E eu lembro que por muitas vezes eu me senti muito mal, muito triste, né? E eu olhava e eu falava assim, nossa Deus, por que que essa pessoa, né, falaria esse tipo de coisa pra mim? Por que que essa pessoa agiria desse jeito comigo? Por quê? Por quê? Por quê, né? Poxa Deus, por que que aconteceu isso? Por que que aconteceu aquilo? Por que que aconteceu aquilo? E às vezes é só Deus respondendo, né, a nossa oração. Às vezes é só Deus colocando, né, as coisas no lugar. A Bíblia vai dizer pra gente que tinha um vale de ossos secos. E Deus manda o profeta profetizar. E os ossos deles voltam a viver, né? Só que a Bíblia vai falar pra gente, né, que eu não me lembro direito, tá? Isso veio aqui agora no meu coração, tô só falando pra vocês. Que veio um vento, né? E o vento soprou. E aqueles ossos, né? Voltaram à vida, eles começam a se mover, né? E aí eles voltam e viram um exército. Eu acredito que seja isso, gente. Se não for isso, me corrijam, por favor. Faz muito tempo que eu não vejo essa passagem, que eu não leio essa passagem bíblica, né? Se eu não me engano, tá em Ezequiel. E muitas vezes, a gente olha, né, pro nosso vale de ossos secos e a gente profetiza. E eu fiz isso na minha vida, né? Esses tempos atrás. Eu comecei a profetizar que acontecessem coisas na minha vida e que as coisas começassem a fluir, né? E só que aí o que acontece? Muitas vezes, né? Quando a gente fala, olha, eu quero que a minha vida mude, eu quero que isso mude, eu quero que, sabe? Quando a gente fala isso, a gente não entende que muita coisa precisa ser tirada do meio para que as coisas aconteçam. E aí o que acontece? Aí Deus permite que essas coisas venham, que essas coisas aconteçam, para que a gente possa colocar as coisas em ordem, para que fique em ordem, né? A gente pode comparar isso com as árvores. Quando vem uma tempestade muito grande, um vento muito forte, a gente sai para fora na rua no outro dia, a gente vê o que pelo chão? Um monte de folha, um monte de galho seco, tudo jogado. Por quê? Aí a gente olha e a gente percebe que aquilo ali não tá fazendo diferença nenhuma para a árvore. Estão secos, estão mortos, e aquilo que não serve mais precisa ser tirado, precisa ser jogado fora. E aí a gente olha que depois de uma tempestade tá tudo bagunçado, né? A gente vê assim os galhos, as folhas, e aquilo causa maior sujeira ali na calçada, né? E a gente precisa fazer o quê? A gente precisa limpar aquilo, né? Então, hoje, aqui no meio dessa bagunça, né, eu consigo ver que as mudanças, elas trazem uma certa bagunça. E assim como a mudança, né, quando a gente vai mudar de casa, quando a gente vai mudar para algum lugar,
A gente precisa tirar aquelas coisas que a gente não usa mais, aquelas roupas que a gente não usa mais. A gente precisa mexer naquelas coisas que estão guardadas há muito tempo e que já não fazem mais sentido pra gente. A gente precisa, né, desapegar, sei lá. Eu costumo fazer doações, né, das minhas roupas e tudo mais. E, e aí, né, a gente consegue ter essa percepção de que tá tudo bagunçado assim, eu tive que tirar, eu tive que mudar tudo, e isso gerou uma bagunça, mas porque eu precisava ir para outro lugar melhor, mas porque aquele lugar, aquilo ali já não estava mais servindo, já não estava mais fazendo bem. E não é errado você decidir mudar, não é errado você escolher aquilo que é melhor para você, independentemente de qualquer coisa, sabe? E, gente, eu tô tentando me arrumar pra ficar melhorzinha, porque esse vídeo não vai ter edição, né? Então eu tô aqui, ó, com a cara limpíssima, sem maquiagem, com a síndrome atacada, e tá tudo bem, né? E tudo volta. E tem até uma música, né? Um louvor que diz assim, né? Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Então, assim, isso que Deus tá falando comigo agora é muito surreal, sabe? Quando a gente vai se mudar, quando as coisas vão mudar, quando a gente precisa até mesmo fazer uma faxina, a gente começa fazendo o quê? Bagunçando, literalmente. A gente tira a roupa suja da cama, a gente tira o lixo, joga o lixo que tá em cima dos móveis pro chão, e aí depois a gente consegue organizar tudo. Então, a minha reflexão aqui pra você é que se a sua vida tá uma bagunça, se tá tudo parecendo que tá... Peraí, deixa eu arrumar a luz. Oh, luz! Aê! Se tá tudo bagunçado, se tá tudo... Eita, Lele, eu tinha achado um ângulo super bom. Deixa eu ver esse ângulo. Não tá na luz ainda. Aqui. Se as coisas estão totalmente bagunçadas na sua vida, se você olha e fala, Deus, depois que eu entreguei o controle na sua mão, parece que o negócio virou de volta cabeça. Ou se você olha e fala, Deus, as pessoas estão indo embora. Deus, ninguém fica na minha vida, ninguém permanece. Ou então, Deus, porque fulano fez isso, porque tal pessoa fez isso, porque as pessoas são cruéis, porque tá tudo acontecendo dessa maneira, tão rápido, né? E aí que você possa enxergar, né? Que quando você acha que tá uma bagunça, talvez seja só Deus querendo que você arrume a sua casa. Talvez seja só Deus querendo que você olhe para aquilo tudo e fale, não, eu vou organizar a minha vida. Eu vou organizar os meus negócios, eu vou organizar, eu vou melhorar, eu vou olhar, eu vou me desapegar daquilo que precisa ser desapegado, eu vou jogar fora aquilo que precisa jogar fora, eu vou tomar as atitudes que precisam ser tomadas, por mais que isso seja difícil, por mais que isso signifique abrir mão de alguma coisa, eu vou fazer isso porque eu preciso arrumar a casa. E aí, gente, quando você arruma a casa, quando você toma as decisões corretas, por mais que no começo você olhe e você fale, putz, eu fiz merda. Depois você olha e fala, não, eu não fiz, eu tinha que fazer isso foi necessário, foi preciso, né? E às vezes a gente olha essa bagunça toda e a gente pensa, poxa, Deus tá em silêncio, Deus não tá ouvindo as minhas orações, mas Ele tá ouvindo as suas orações. Ele tá, né? A gente vai ver que algumas coisas Deus permite, não pra ver o nosso coração, não pra testar o nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que a gente vai falar, Ele sabe até o que a gente vai pensar, né? Então eu acredito que Deus permite essas coisas para que a gente consiga ter uma prova do amor dele para conosco, entende? Porque quando a gente acha que tá tudo, tipo assim, né, perdido, tudo bagunçado, tudo assim, ó, a gente vê que não, que é Deus permitindo que a gente arrume a nossa casa para que Ele faça aquilo que precisa ser feito. E eu sempre falo, eu vou voltar a falar, não peça nada para Deus, porque se Deus encontrar um coração sincero na presença dele, Ele entrega. E
E muitas vezes ele vai entregar permitindo isso daqui, ó. Permitindo o vento, né? Para que ele entregue aquilo, para que a gente veja, para que a gente aprenda, para que a gente se fortaleça, né? Para aquilo que ele tem guardado. E só para terminar aqui, né, nosso vídeo, eu fiquei pensando, né, e eu falei, até ontem eu comentei com a minha mãe, eu disse, nossa, foi muito bom esse tempo em que eu morei lá, né, no apartamento, foi muito bom, foi um tempo de muito aprendizado, eu aprendi muita coisa que eu não aprendi, tipo assim, gente, eu amadureci 10 anos, né, eu aprendi muita coisa, só que eu precisava escolher outras coisas que seriam melhores. E sempre que a gente toma uma decisão pra frente, alguma coisa vai ficar pra trás, é inevitável. A luz. Se você dá um passo pra frente, alguma coisa fica pra trás. Se você escolhe o caminho da direita, o caminho da esquerda vai ficar pra trás, né? Se você escolhe, por exemplo, uma porta, a outra vai continuar fechada, entende? Então, não dá pra gente querer escolher tudo ao mesmo tempo. A gente precisa ver aquilo que é melhor escolher e dar a vida por aquilo, né? E a partir do momento que eu me posicionei, que eu escolhi as coisas, né? Porque assim, gente, as oportunidades, elas batem na nossa porta. E muitas vezes a gente fica com medo. A gente fica com medo da mudança, a gente fica com medo da bagunça, a gente fica com medo de deixar alguma coisa pra trás, né? As pessoas, elas sabem ganhar, mas elas não sabem perder, elas não sabem, né, lidar com esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, oportunidades maravilhosas batem na nossa porta e a gente tem medo de agarrar elas. Por quê? Porque a gente acha que... Tem que ficar assim, ó, tampa a luz. Porque a gente acha que a gente vai estar perdendo, ou que a gente vai estar abrindo mão de algo que poderia ser bom, mas a gente nunca vai saber se a gente não tentar, né? Tem uma amiga minha que ela tava conhecendo um rapaz esses dias aí, essas semanas aí pra trás, e ela disse pra mim, Bruna, eu não sei o que eu faço, né? Eu tô com medo e tal. Eu falei, você só vai saber se você tentar. Não adianta, sabe? E ela, eu tenho medo de mandar mensagem, eu tenho medo de responder as mensagens, eu tenho medo de retribuir. Eu, não, cara, tipo, vai em frente. É uma oportunidade, aproveita, né? A gente precisa aproveitar as oportunidades, a gente precisa parar de deixar o medo dominar a gente, sabe? E uma outra coisa que eu levo muito pra mim, na minha vida também, né, que se tem uma coisa que eu acho que eu tenho é coragem, né? E aí, o que acontece? O medo não é a ausência de coragem. O medo é a ausência de fé. Coragem, ela não tá atrelada assim, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, tá? A coragem, ela não tem nada a ver com o medo, né? O medo, a falta de coragem não é medo, sabe? O medo é falta de fé, porque quando você tem fé, você tem coragem, você tem iniciativa. Por quê? Porque quando você tem fé, você descansa. Você descansa porque você acredita que Deus tem o melhor pra você. Você acredita que Deus vai abençoar, você acredita, e aí você vai, porque você acredita. E a Bíblia fala que da forma como você acredita, é. E é por isso que eu acredito muito na lei da atração, porque, gente, eu deixei até uma caixinha de perguntas lá no Insta, né? E vocês falaram pra mim assim, Bruna, como você se vê até o ano que vem? Ou 5 anos, eu não me lembro, foi alguma coisa assim, como você se vê daqui a 5 anos, alguma coisa desse tipo. E eu respondi o seguinte, eu quero uma varanda e uma rede amarela. É muito, muito real isso, né? Porque quando eu pedia as coisas pra Deus e eu orava pra Deus, né? E até quando eu comecei a estudar sobre lei da atração, eu falava sempre sobre essa tal dessa varanda com essa rede amarela. E aí, o que eu fiz, gente? Sério. Eu até, inclusive, coloquei a tal da rede amarela no carrinho da Shopee. Porque eu disse, eu vou comprar a rede amarela. E Deus vai me dar a varanda. E eu vou usar
né, essa rede amarela na minha varanda. E, gente, é muito real. Eu não comprei a rede ainda, obviamente, mas eu tenho a varanda com ganchinho de rede e tudo. Por quê? Porque Deus, ele se importa com a gente nos mínimos detalhes. Então, às vezes, essa bagunça toda, ó, é só para que você arrume a sua casa, para que você receba o melhor de Deus, para que você receba aquilo que você pediu para Deus. Porque a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir e para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou do que aquilo que nós pensamos. E lá diz também que Deus, ele realiza os desejos do nosso coração. Então, se Deus colocou um desejo aí no seu coração, só vai. Se Deus colocou isso no seu coração, só vai, sabe? E foi muito louco, né, esse negócio da rede, da varanda, que foi assim, né? Eu cheguei na varanda e assim, eu falei, sabe, assim, palavras ao vento. Eu falei assim, nossa, que grandão, aqui seria muito bom, daria pra colocar umas redes aqui, né? E aí, gente, vocês sabem que eu sou míope, né? Eu sem óculos. Aí eu encostei assim no pilar, tinha o quê? Um gancho de rede. Eu falei, eu não acredito nisso. Então, assim, quando a gente decide que a gente tem, que a gente merece mais, que a gente merece o melhor, que a gente não pode continuar na situação que a gente tava, que a gente precisa ir em busca daquilo que faz o nosso coração vibrar, porque, gente, eu sou uma pessoa muito assim. Eu preciso sentir meu coração vibrando, eu preciso estar me sentindo bem, sabe? E isso não é falta de perseverança, isso não é, gente, não é. Porque o meu negócio, ele é digital. Ele funciona, né? Ele sobreviveu já, está sobrevivendo, está, né, alavancando 6 anos. Isso é persistência. O meu sonho é empreender, eu não deixo de empreender, né? Comecei a empreender no digital, fui pro físico, o físico não deu certo, continuo no digital e digital sempre foi meu amor da minha vida, né? Isso nunca foi segredo pra ninguém. E a Valesca, né, num vídeo dela, ela fala muito sobre isso, sobre você descobrir se você quer mesmo aquilo depois que você conquista. Então, quando eu conquistei o meu espaço físico, eu vi que aquilo ali, tudo que eu achei que era uma ilusão. Meu ponto de vista, tá, gente? Meu ponto de vista. Isso tem muito a ver com perspectiva, com o que você acredita, o que você quer viver, o que você está disposto a pagar, o preço que você está disposto a pagar, né? E aí eu vi que aquilo ali não fazia sentido pra mim, né? E eu até fui muito criticada no vídeo que eu falei que loja física era ilusão. Por quê? Porque na minha percepção, eu ia ter sucesso se eu tivesse um espaço físico, e não é assim. O espaço físico me mostrou que o sucesso, ele não pode ser usado... o parâmetro de sucesso não pode ser, né, pautado em um negócio físico, ou não. Tanto que o meu negócio online sempre deu muito, muito mais dinheiro, mais lucro do que o meu negócio físico, né? E então, gente, eu acho que é isso. É sobre a gente buscar aquilo que é melhor pra gente, né? E tô gravando muito vlog, muita coisa legal pra vocês. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau!